Você já teve um brinquedo que o deixava inquieto? Um brinquedo que de alguma forma parecia estar sempre observando você, mesmo quando ninguém mais percebia? Bem, eu tinha. E posso dizer que minha vida nunca mais foi a mesma, depois que aquele espantalho de brinquedo entrou na minha casa. Se prepare para uma história de arrepiar, daquelas que fazem você olhar 2 vezes para os brinquedos no seu quarto. E antes que a tensão comece de verdade, já aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque esse conto vai fazer você tremer. Meu nome é Carlos e o que vou contar aconteceu quando eu tinha 13 anos. Eu morava com meus pais em uma cidade pequena, um lugar onde todo mundo se conhecia e onde as novidades eram raras. Um dia, voltando da escola, encontrei um brinquedo que à primeira vista parecia inofensivo, mas que acabou mudando completamente a minha vida. Esse brinquedo era um espantalho de madeira e tecido, que encontrei jogado em uma rua deserta, em meio a algumas caixas velhas que provavelmente haviam sido deixadas para o lixo. Eu não sei o que me atraiu naquele espantalho. Talvez fosse o seu aspecto diferente, ou talvez a forma como ele parecia estar olhando para mim. Ele tinha cerca de 30 centímetros de altura, um rosto esculpido em madeira que estava desbotado pelo tempo e um sorriso torto pintado à mão. Suas roupas eram feitas de pano rasgado e manchado, e seus olhos de botão, que eram grandes demais para a cabeça pequena, davam a ele uma expressão sinistra. De alguma forma parecia mais uma peça de colecionador antiga do que um brinquedo comum. Mesmo assim, eu decidi levá-lo para casa. Quando cheguei, coloquei o espantalho na estante do meu quarto, junto com meus outros brinquedos. Tentei não pensar muito sobre ele. Naquela noite, fui dormir como de costume, mas algo me fez acordar no meio da noite. Eu ouvi um barulho, um som suave, como de algo arrastando-se pelo chão. Meus olhos se abriram no escuro, e o quarto estava mergulhado em silêncio, exceto por aquele som. Eu me sentei na cama, tentando encontrar a origem do ruído, e então o vi. O espantalho não estava mais na estante. Ele estava no chão, virado para mim, como se tivesse caído. Mas havia algo errado. Parecia que ele tinha se movido por conta própria, e, por mais absurdo que isso parecesse, eu não conseguia tirar essa ideia da cabeça. O rosto de madeira do espantalho, com seus olhos de botão, estava voltado diretamente para mim. Senti um calafrio percorrer minha espinha, mas tentei me convencer de que estava imaginando coisas. Levantei-me, coloquei o espantalho de volta na estante e voltei para a cama. No dia seguinte, contei aos meus pais o que aconteceu, mas eles riram, dizendo que eu estava assistindo filmes demais e que provavelmente o espantalho havia caído sozinho. Resolvi deixar para lá, mas aquela noite não foi diferente da anterior. Por volta das 3 da manhã, fui acordado novamente por aquele som de arrastar, e desta vez estava mais próximo. Meu coração disparou. Olhei ao redor do quarto e, mais uma vez, o espantalho não estava na estante. Ele estava sentado na cadeira perto da porta, com seus olhos de botão apontados diretamente para mim. A luz fraca que vinha da janela fazia sombras se estenderem por todo o quarto, e a sensação de que algo estava profundamente errado me consumiu. Eu queria gritar, mas não consegui. Senti minhas mãos suarem e meu corpo estava rígido, incapaz de se mover. O espantalho, de alguma forma, parecia maior do que antes, como se tivesse ganhado vida. Era como se ele estivesse me observando, esperando algo. No dia seguinte, decidi me livrar do espantalho. Peguei-o e levei para o quintal, onde o enterrei sob um monte de terra, bem longe de casa. Tentei esquecer o que havia acontecido, mas a sensação de que algo estava me observando nunca foi embora. Toda vez que eu estava sozinho, tinha a impressão de que aqueles olhos de botão ainda estavam em algum lugar por perto. Os dias passaram e comecei a me sentir um pouco mais aliviado. Achei que talvez tudo não tivesse passado de imaginação. Mas então, em uma noite de tempestade, as coisas pioraram. Eu estava no meu quarto ouvindo a chuva bater nas janelas, quando ouvi um som que me congelou no lugar. Era o mesmo som de arrastar, só que desta vez vinha de fora. Olhei pela janela, e lá estava ele. Espantalho. Ele estava de pé, no meio do quintal, com a chuva batendo contra seu corpo de madeira e tecido, os olhos de botão brilhando sob os relâmpagos. Ele tinha saído da terra, e agora estava parado, me observando. O pânico me atingiu em cheio. Corri para o quarto dos meus pais, acordando-os desesperado, contando que o espantalho havia voltado. Eles, claro, não acreditaram. Meu pai me disse que eu estava tendo pesadelos,
e não havia espantalho nenhum no quintal. Ele me levou de volta ao quarto, abriu a janela e, para minha surpresa, o espantalho havia desaparecido. Eu sabia o que tinha visto. E aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei deitado na cama, sem conseguir pregar os olhos, esperando o próximo movimento do espantalho. Sabia que ele estava lá fora, esperando o momento certo para voltar. E ele voltou. Na noite seguinte, o espantalho estava no meu quarto novamente, sentado na cadeira, mas desta vez mais próximo. Senti uma presença pesada, como se o ar ao meu redor estivesse se tornando denso. A escuridão parecia estar se movendo, se contorcendo ao redor do espantalho. E então eu percebi. Ele não era apenas um brinquedo. Havia algo dentro dele, algo que estava crescendo, ganhando força. Finalmente, tomei coragem e contei tudo ao meu avô. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando ouviu sobre o espantalho, ficou sério. Ele me contou uma história que eu jamais poderia imaginar. O espantalho de brinquedo havia pertencido à sua família por gerações. E ele carregava consigo uma maldição antiga. Aquele que o encontra é encontrado, ele disse, e suas palavras ecoaram na minha mente. Naquela noite, tomei uma decisão. Peguei o espantalho e levei-o até a floresta atrás de nossa casa. Ali, entre as árvores, joguei o brinquedo em uma vala funda e o cobri com pedras e terra. Nunca mais voltei àquele lugar. Agora, aos 30 anos, ainda lembro de cada detalhe. Desde aquele dia, nunca mais ouvi os passos arrastados, ouvi os olhos de botão me observando. Mas algo me diz que o espantalho de brinquedo ainda está lá, esperando por alguém. Quando ele for encontrado de novo, a maldição retornará.